vão começar. Como é que traz os reforços? Como é que iniciou isso? Iniciou assim, iniciou mal pra caramba, porque eu tinha que entender um pouco do futebol, né? Como é que funciona o Palmeiras. Aí eu pedi 2 meses, pedi 3 meses para fazer um diagnóstico. E o Palmeiras colocou 3 pessoas para trabalhar comigo, maravilhosas. Foi o Tipulo, o Strufaldo e o Del Grande. Abraçaram, legal. Aí eu falei, preciso de uns 3 meses. Ele, 3 meses? No futebol. Você tá louco? Você tem 3 dias. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer uma análise rápida aqui. Aí eu mudei a história. Cheguei no Gianni e falei, posso ir pra Itália 15 dias para ficar com o Parma da Itália, que era o time italiano, para mim ver como é que funciona lá, pelo menos 15 dias, né? Vou mandar uma bela pizza, essa coisa toda. E aí eu fui pro Parma. Enquanto isso, eu dava uma pensada como é que funcionava o Parma na Itália, com a estrutura da Parmalat. E quando eu cheguei no Brasil, fiz alguns diagnósticos rápidos e montamos um projeto para ganhar um título em 3 anos, mas eu não divulguei isso, né? E o time ruim pra caramba, no Paulista, 12º lugar. E aí eu falei, Gian, nós vamos dar uma melhorada nisso. Falei, o nosso time tem uma baixa estima terrível, porque não ganha 17 anos, né? Você já viu o jogador, entra lá, tudo ferrado, né? E aí precisamos trazer caras que já ganharam, porque senão a gente fica muito mal. O Evair tinha sido afastado, a gente colocou ele de novo, né? Afastar Evair não dá, né, cara? Não dá. E aí tinham 3 atletas afastados que a gente recuperou, trouxemos alguns jogadores, até o Cuca também estava, e alguns jogadores, para montar o elenco para 92. E aí a gente trouxe o Zinho, que estava no Flamengo, que era um vencedor no Flamengo, o Mazinho, que estava na Itália, que foi vencedor na Itália, na Inter e no Vasco. Trouxemos na época o Otacílio, que era o treinador, o Chapinha, que foi campeão paranaense, e ele trouxe também o Maurílio e o Giancarlo, que foi campeão com ele. A gente já tinha César Sampaio, subiu o Evair. Então a gente já tinha uma base ali. E de 12º a gente chegou a vice-campeão paulista já. Na primeira? Na primeira. E aí o começo foi difícil, que como a gente não apresentava nada pra torcida, então era Parmalat é ilusão, pintada nos muros do Palmeiras, Brunoro volta pro vôlei. Nossa, foi bem tranquilo, assim. Sossegado, clima bom. Uma coisa, um clima bacana, otimista, sabe, assim. Imagina. E aí, aí a gente já chegou pra final em 92, os caras começaram, né, acho que não é ilusão, nem o Brunoro precisa voltar pro vôlei, né, eu já tava um pouco mais tranquilo. Quando a gente foi vice-campeão, o time de São Paulo, aquele super time, Cafu... Que depois foi campeão mundial, né? 92. Acho que foi antes até campeão mundial. Tá. Saudades, hein, Paulista, tá? Saudades do que a gente já viveu. E aí tem uma história legal, porque o meu benchmark era o São Paulo. Perfeito. Eu queria chegar no São Paulo. Eu falava assim, quem que é o melhor time da época? É o São Paulo. Eu quero chegar no São Paulo. Como é que eu vou fazer para chegar no São Paulo? E aí, na minha cabeça, tinha a reestruturação do centro de treinamento, trazer jogadores importantes, a gente começar a fazer por etapa. Aí, quando a gente chegou a vice-campeão, eu falei para a Parmalat, dá para brigar antes. Vamos pelo menos reforçar com alguns jogadores básicos aí, né? Então, Roberto Carlos, Antônio Carlos, Edmundo... Coisa pouca. Edilson, mais ou menos, né? Assim, para... Djalma. Não, Djalma foi depois, né? Depois? Então essa turma veio assim, Edilson, Edmundo, o Roberto Carlos, né? O Antônio Carlos e o Kleber, né? Então a gente montou a zaga, o Antônio, mas olha só o perfil, o Antônio Carlos já tinha sido campeão com São Paulo, o Kleber já tinha acho que sido campeão com o Atlético, alguma coisa, o Edmundo campeão com o Vasco. O Edilson foi uma história engraçada, que ele estava jogando pelo Guarani, quase acabou com o nosso time naquele jogo. Jogou pra caramba. Aí o presidente da Parmalat, traz aquele menino ali, não quero mais que ele dê trabalho, Muito bom. E aí, o que acontece? Quando eu cheguei no Palmeiras, o Nelson Batista estava de saída. E eles foram escolher o treinador. E eu, na minha cabeça de 3 anos para conquistar um título, porque quem não está a 17,
em 3 anos um título tá legal. A torcida não pensava igual eu, né? Lógico, né? Eu estava acompanhando, assim, de longe, o trabalho do Vanderlei no Bragantino, que ele começou na Série C também, foi subindo, acho que chegou a campeão paulista e tal. Ele brigou com o Nelson, inclusive, na final, a final caipira, que chamou na época e tal. E eu participei da primeira reunião para escolher o novo treinador, e eu falei, eu não quero opinar, porque eu estava chegando, falei, eu não... Não, você tem que opinar, o pessoal tudo reunido na sala do Faquina, um super presidente também, e cada um opinou, eu falei, não quero opinar, né? Não, você tem que opinar. Eu falei, pelo trabalho que eu estou imaginando, um trabalho que a gente vai crescer paulatinamente, quem fez esse trabalho no Bragantino foi o Vanderlei Luxemburgo. Você tá louco, já se vê que você não entende futebol, já deram uma dura em mim, cara. Me deram uma dura legal. Eu falei, queriam mandar pro vôlei de volta. Aí era a direção que queria mandar eu pro vôlei, né? E aí eu falei, tá bom, por isso que eu não queria opinar, né? Fiquei na minha, mas fiquei com a manguinha aqui, né? E aí quando o Otacílio saiu, eu já estava dominando o projeto na cogestão, tudo direitinho. Eu falei, meu nome continua sendo Vanderlei. E aí o Palmeiras escolheu o Nelsinho, que era um técnico do Vasco. Eu falei, então agora a escolha é diferente, nós vamos entrevistar os treinadores, né? Então eu sempre fiz assim, eu fiz na minha vida toda como se fosse uma empresa, você entrevista. Perfeito. A SAF da Parmalat, né? Perfeito. Você vai contratar alguém... A SAF 93. Entendeu? Então a gente, porque pela Parmalat eu não vou contratar um técnico, eu não vou saber o que ele pensa, tudo isso. E nós fomos pro Rio, eu e o Tipulo. A preferência era esse Nelsinho. E aí foi um fato, muita gente já sabe, mas vou contar aqui. O Nelsinho entra, aquele jeitão carioca dele, sentou, falou, nós estamos contratando... E aí todos esses craques já tinham sido contratados, né? A Parmalat era o... E aí eu falei, então, a gente tá querendo um novo técnico para lá, tal. E ele falou assim, para quando vocês precisam? Eu falei, cara, para quando? Eu falei, Nelsinho, para onde? É que eu tô com um problema de reformar a minha casa, eu preciso de uns 15 dias. Eu falei, não acredito que eu tô ouvindo isso. Não, eu posso falar, porque ele falou isso depois. Então eu não tinha falado isso nunca. Sim. Né? Pô, o cara que não quer um projeto da Parmalat, ele não tá muito afim de... Tem que reformar a casa primeiro, né? Aí o Tipulo já ficou meio assim, eu falei, não dá, né, cara? Ele falou, então você reforma a sua casa, não tem problema depois, né? Aí saiu, entrou o Vanderlei. Cabelo Black Power. Ouro pra caramba, assim. Eu falei, nossa. Empresa italiana com esse tipo de visual. Muito bom. Aí a gente entrevistou o Vanderlei, ele falou, não, poxa, é uma honra, isso aqui pode me dar um upgrade na carreira. Quanto a jogadores eu não tenho o que falar, né? Eu acho que o time tá jogando um pouquinho errado, já tinha uma análise do time e tal, super legal. Aí veio o Vanderlei, aí a gente deu um banho de loja nele e tal, mas ficou melhor, né? Mas mesmo assim, a final de 93, ele foi catar o camisa de cedo, que era superstição. Entendi. Entendeu? Eu até tolerei. Tudo bem, aí tudo bem. Então foi assim a minha ida, né? E como é que funcionou, a gente montou esse projeto. A escolha dos jogadores eram sempre muito clara, né? Não era aquele trazer um monte de jogadores, a gente trouxe aquela vez para ficar 2 anos. A minha meta era sempre que o torcedor lembrasse do time, né? Pô, quem que não lembra do time de 92? Aí então, e aí ficasse 2 anos, depois a gente passaria a negociar, coisas do tipo. Então foi assim, começou o projeto e foi andando.